Bom dia! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus, também meditando na palavra. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós vamos receber do Senhor a orientação e a graça para o nosso dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te adoramos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos pelo Senhor nos ter colocado de pé, pelo Senhor ter nos dado saúde, pelo Senhor ter nos dado, Senhor, o privilégio de vivermos mais um dia. Sabemos que o Senhor é aquele que dá a oportunidade da vida e nós te glorificamos pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, pela nossa casa. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo Senhor estar cuidando de nós na área material, na vestimenta, na alimentação e também na área espiritual, nos perdoando e nos guardando de todo mal. Oramos a Ti neste momento para apresentar ao Senhor a nossa sexta-feira e pedimos que o Senhor venha estar conosco em cada atividade. Aqueles que já estão no trabalho, aqueles que estão nas rodovias, aqueles que estão, Senhor, trabalhando na área da saúde, os médicos, enfermeiros, aqueles, ó Senhor, que estão trabalhando na área da segurança, os policiais civis, também os policiais militares, que o Senhor, ó Pai, possa ajudá-los a cumprir esta profissão, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão no campo, aqueles que estão na cidade, nas empresas, ajudando e sustentando. Ó Senhor, seja conosco neste momento, fale ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Nós terminamos as 7 igrejas do Apocalipse ontem, graças a Deus por isso. Foi um estudo bastante importante. Se você não assistiu, você tem aí a oportunidade de assistir na playlist, tá bom? Mas agora nós vamos iniciar um novo quadro aqui dentro do Reino Simples de Deus, vendo os milagres de Jesus. Nós vamos então tirar alguns dias, algumas semanas, para examinar cada milagre que Jesus operou, o seu símbolo, a aplicação prática e o seu contexto de como aconteceu. Então nós vamos iniciar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, um primeiro milagre anunciado no Evangelho de Mateus, com características da ação do Senhor Jesus. Diz o texto sagrado, Mateus capítulo 8, versículo de número 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O leproso purificado é o tema deste milagre que o Senhor Jesus ele realizou. Nós vemos aqui em primeiro lugar a capacidade de Jesus em curar. O texto apresenta que a lepra ela foi curada pela ação de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, o texto está mostrando que o Senhor Jesus ele tem o poder, ele cura, ele restaura a saúde novamente. Os milagres de Jesus aconteceram para comprovar a autenticidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós vamos observar que em todos os evangelhos em que nós estivermos passando, vendo os milagres de Jesus, nós vamos ver que eles têm esta finalidade:
mostrar o poder de Jesus sobre a doença, mostrar o poder de Jesus sobre os espíritos malignos, mostrar o poder de Jesus sobre a tempestade, mostrar o poder de Jesus sobre a morte e outras ações que ele realizou para comprovar a sua autenticidade de Filho de Deus. O papel dos evangelhos é este, de mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus, ele quer comprovar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, mostrar que ele tem o poder, evidenciar a sua autoridade. Por isso que no Evangelho de Mateus nós vamos ver o Senhor Jesus tendo esta ação de autoridade, de comportamento de poder sobre as situações. O Evangelho de Mateus, ele é escrito para o grupo judeu, evidenciando que o Senhor Jesus, ele é o filho de Davi. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de número 1, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. A expressão, então, no Evangelho de Mateus, é mostrar que ele é filho de Davi. Este milagre, ele acontece por causa de um leproso que vem até ele em adoração. A adoração dele se dá pelas palavras que ele fala. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Então veja, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo. Então o leproso adorou ao Senhor Jesus, dizendo. O que ele falou que teve esta ação de adorar o Senhor Jesus? Se quiseres, podes tornar-me limpo. Quando este leproso, ele diz, se quiseres, ele coloca a autoridade em Jesus. Se quiseres. Quando ele fala isto, ele está evidenciando o leproso que ele crê na total autoridade de Jesus Cristo sobre a sua lepra. Se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, está nas suas mãos, Jesus. O Senhor pode, ou seja, tu tens a autoridade, o poder de me tornar limpo. Com esta expressão, ele então adora a Jesus. É interessante que a adoração então foi verbalizada, foi falada, e Jesus viu a adoração. E o evangelista Mateus, ele está então ressaltando que o leproso estava crendo na autoridade sobrenatural de Jesus sobre a enfermidade. E então diz o versículo de número 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. De um lado nós temos um leproso audacioso que está dizendo, se quiseres pode me tornar limpo, e de outro lado nós temos Jesus Cristo em forma humana, que também mostra um senso de audácia muito grande, porque ele estende a mão e toca o leproso. Na lógica, ele não tocaria por causa que o leproso ele estava com uma doença que se prolifera com facilidade, com o toque. E então o Senhor Jesus ele está indo na contramão, mostrando a sua autoridade. Ele estava dizendo assim, tão somente eu vou te curar como eu te toco e nada me acontece. Tão somente eu vou purificar você da lepra como eu vou tocar em você e a lepra sua não vai pegar em mim. Então ele diz, e Jesus estendendo a mão tocou dizendo,
quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então o Senhor Jesus, ele diz: eu quero que você seja limpo. E logo, ou seja, imediatamente, ele ficou purificado da lepra. E no versículo 4, Jesus lhe dá uma ordem para ele estar indo para se mostrar ao sacerdote, mostrando que ele está purificado, oferecer ali os sacrifícios e também estar ali no templo servindo de testemunho, ou seja, para o sacerdote dar ali a legalização para ele estar andando na sociedade, tendo em vista que era o sacerdote que fazia então essa ação de observar se tal pessoa estava purificada ou não da sua lepra e se ele poderia já estar no convívio social naturalmente. Então o Senhor Jesus, ele estabelece a cura, mas ele também mostra, olha, o sacerdote está lá, você vai lá, se apresenta como testemunho para ele deixar você andar na sociedade novamente. Esse é o contexto. Tirando lições práticas para as nossas vidas, então, nesta manhã. A primeira lição que nós encontramos aqui está no versículo 2, que diz: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo. Ir até Jesus sempre é fundamental. Quando as coisas estão difíceis, devemos ir. Logicamente, o Senhor Jesus, ele sempre vai estar disponível, sempre vai estar de braços abertos para nos ajudar. Mas é interessante nós entendermos que devemos sempre ir até Jesus. O Senhor Jesus entrou na casa de Pedro, porque o Pedro, ele então se encontra com Jesus. Jesus entra na casa de Jairo, porque Jairo procura Jesus. E assim outros tantas milagres, tantas histórias registradas de que Jesus realizou e fez maravilhas porque pessoas foram até ele. Logicamente que isso mostra então que o nosso comportamento deve ser de ir até Jesus. Se formos até ele, ele estará de braços abertos para nós. Hoje o Senhor Jesus não está de corpo presente aqui na terra, mas ele está sendo representado pelo Espírito Santo. E nós podemos então ter a presença de Jesus constantemente conosco. Constantemente, somente falarmos e ele está aí do seu lado. Outrora, as pessoas para achar o Senhor Jesus deveriam andar distâncias inúmeras, distâncias longínquas para encontrar ele nas regiões da Galileia. Mas agora é somente fechar o olho e dizer: Senhor Jesus, eu preciso de ti, e ele vai estar disponível para você. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso, isto é lindo, isto é interessante, porque nos apresenta um Deus presente. E este leproso, ele foi até Jesus. Ele foi até o Senhor Jesus em busca de uma solução. Ir até Jesus continua sendo a melhor opção a se fazer. Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós encontramos é o estender da mão de Jesus. Jesus é aquele que estende a mão. Jesus é aquele que toca. Jesus é aquele que se aproxima. Jesus é a pessoa que quer estar perto. E para isso, ele vai tocar. Ele vai se aproximar. Ele vai criar vínculos. Então veja que o leproso, ele se aproxima de Jesus, o adora, mas o Senhor Jesus não o despede de qualquer forma. Jesus toca nele, Jesus conversa com ele, Jesus cria uma ligação com ele. E esta ligação se dá pelo toque, pelas palavras. O que eu quero dizer com isso? Que se nós queremos alcançar algo de Deus, devemos sair deste campo de imaginação que é somente receber de Jesus e pronto, acabou. Não, existe um contato,
uma aproximação, uma amizade que deve ser construída. Quando o leproso chega e adora, Jesus ainda não fez nada. Aí Jesus toca nele, estendendo a mão, tocou nele e ainda não aconteceu nada. E aí, então ele começa a falar e ainda não aconteceu nada. Mas depois do toque, depois das conversas, então o Senhor Jesus disse: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Porque antes do milagre acontecer, Jesus quer ter contato e ligação com cada um de nós, e isto é maravilhoso. O Senhor Jesus, ele não quer estar apenas na qualidade de um servo, mas ele quer estar como um amigo, como aquele que é próximo, como um familiar que está com você. Então o leproso se aproxima de Jesus e Jesus se aproxima do leproso. Se você se aproximar de Jesus, Jesus vai se aproximar de você. Se você ir até Jesus, Jesus vai vir até você, e esta ligação vai então fluir, porque o Senhor Jesus, ele realiza desta forma. E a terceira lição que nós encontramos aqui, e a gente já deu uma pincelada sobre isso, é que não existe nada que o Senhor Jesus não possa operar. A lepra era uma das doenças que não tinha cura naquele período, mas para o Senhor Jesus tinha. E nós continuamos a pregar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo transforma. Mas nós não estamos vendo tantas curas. Eu estou orando, eu estou clamando e Deus não está me curando, mas isso não significa que Ele não cura, que Ele não realiza. Cada processo é um processo, cada história é uma história, cada momento é um momento, e Ele faz como quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. Mas nós continuamos a anunciar que o Senhor Jesus Cristo, Ele cura, porque tem toda a autoridade. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. O nosso dever, então, é orarmos. E se o Senhor Jesus quiser curar, Ele vai curar. E se Ele não quiser curar, Ele não vai curar, e Ele vai abrir outras situações. Então, faço aqui menção do que Ele disse no Evangelho de Marcos, que iríamos orar em nome dEle e iríamos curar muitas pessoas. E isso é o que nós cremos, porque está na palavra de Deus. Que possamos, então, ter o comportamento do leproso, de se aproximar de Jesus e deixar Jesus se aproximar de nós, crendo que para o Senhor Jesus nada, absolutamente nada é impossível. Tudo deve ser apresentado em oração, em súplica, em adoração e clamor. Se Ele fizer, como diz a canção, Ele é Deus. Se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e por esta palavra, Senhor, que acabamos de meditar. Vimos que é um dever nosso de aproximar de Ti, Senhor Jesus, e também que o Senhor vai se aproximar de nós. Então nos ajuda, e oramos por aqueles que estão enfermos, doentes, acamados nos hospitais, com problemas, ó Senhor, na área da saúde. Venha agir, venha curar, venha restaurar a saúde, venha dar força novamente. Pai, em nome de Jesus, age em favor dos teus filhos. Nós cremos e nós oramos a Ti. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Que você tenha um fim de semana abençoado, cheio da graça de Deus, que vocês possam ser prósperos em tudo. Se este vídeo tem te abençoado, se você foi abençoado até aqui, deixa aí o seu joinha, o seu comentário para nos ajudar a expandir o reino simples de Deus na face desta terra. E mais à noite estaremos juntos meditando em mais uma porção da palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.